o legado de Estevão. Há cerca de 3 anos atrás, aqui, eu falei sobre o legado de Paulo de Tarso. Inclusive, quem quiser depois, está no YouTube essa palestra. Só que hoje a gente vai falar do legado de Estevão. Então, a gente vai analisar a história sobre um outro prisma. O foco agora é Estevão. E eu quero iniciar perguntando para vocês. Levanta a mão, quero fazer uma pesquisa. Quem aqui já leu Paulo e Estevão? Ótimo. Gente, é um livro maravilhoso. Leiam. Quem não leu, leia. Quem já leu, se ler de novo, não vai se arrepender. E eu digo outra. Várias pessoas, não foi uma, não foi 2, não foi 3, já falaram para mim. Já teve um livro que mudou a minha vida. E eu pergunto, qual livro que é? E a pessoa responde, Paulo e Estevão. E é sobre Estevão que nós falaremos hoje. O legado de Estevão, eu já vou adiantar para vocês. Basicamente, são 3 lições que ele deixa para a gente. A primeira delas é, vocês sabem o nome do acessório utilizado por essa moça da figura? O nome disso aí é antolho, ou anteolho. Ele é muito utilizado nos animais, para poder limitar a visão. E, infelizmente, é como se muitos de nós utilizássemos antolhos como esse no nosso dia a dia. E nós dizemos isso simbolicamente porque nós temos uma visão fechada, uma visão limitada, e não compreendemos a realidade da vida. Então, nosso objetivo é retirar esse antolho. E Estevão, quem já leu o livro sabe do que eu estou falando. A visão dele era muito abrangente, a visão dele era muito aberta. A segunda lição que a gente vai aprender com Estevão é a forma de nós vermos a vida. Porque todo mal que existe, todo mal é relativo. Tudo vai da forma como nós enxergamos as coisas. E nós precisamos aprender a ver as coisas assim como Estevão via. E a terceira lição que Estevão deixa muito claro: nós não podemos ser pessoas reativas. Se uma pessoa grita comigo, o que eu faço? Se eu grito com ela também, significa que eu sou uma pessoa reativa. Ou seja, o meu comportamento depende do comportamento dela para comigo. E isso não é nada interessante. Significa que eu não vivo. Eu não vivo. Tudo que eu faço depende dos outros. Eu sou reativo. E a gente vai perceber pela história que Estevão não era assim. Estevão agia conforme a sua essência. Não importa o que lhe fizesse. Então vamos lá, vamos analisar. Vamos contextualizar. Tanto Paulo de Tarso como Estevão, os dois, eles mudaram de nome durante a encarnação. Por motivos diferentes. Mas os dois tiveram que mudar de nome. Paulo de Tarso se chamava como? Saulo. Saulo de Tarso. E Estevão se chamava como? Gesiel. Então agora eu vou começar a contar a história. Naturalmente eu vou começar a contar a história de Gesiel. E daí, no meio da história, ele vira Estevão. Então, vamos falar da família. O livro Paulo e Estevão começa retratando a história de uma família. Jochadeb é o pai, um senhor viúvo. Tinha 2 filhos. Um era Gesiel, que no início da obra Paulo e Estevão contava com 25 anos de idade. E Jochadeb também tinha uma filha, Abigail.
que contava com 18 anos de idade. Eles moravam em Corinto, uma cidade na Grécia, perto de Atenas, bem longe de Jerusalém. Mas a família de Jochadeb era uma família judia. Era uma família de judeus que vivia lá em Corinto. E o chefe em Corinto, o prefeito, o governador, como vocês queiram chamar em Corinto, era um chefe romano, chamado Licínio Minúcio. Ele perseguia todos os judeus. Ele expropriava os judeus. Então não era nada fácil a vida dessa família. Período histórico que a gente está falando, um pouquinho depois de Jesus ser crucificado. E detalhe, vamos fazer essa observação, a família ali de Jochadeb, Estevão, Abigail, nenhum deles tinha sequer ouvido falar em Jesus até então. Não ouviram falar de Jesus. Certa feita, Jochadeb vai no mercado. Então ele está indo caminhando e passa por um grupo de soldados romanos. Só que ele passa por esse grupo e não cumprimenta. E esse grupo de soldados chama ele, vem aqui. Você não cumprimentou a gente? Sabe o que eles fizeram com Jochadeb? Bateram nele. Só porque não cumprimentou. E aí ele seguiu o caminho, foi no mercado. E aí, depois de ter feito as compras, ele pensou, eu não vou voltar pelo mesmo caminho. Eu vou fazer um caminho maior, mas eu não vou passar por aquele grupo de soldados romanos. E fazendo outro caminho, um caminho maior, ele cruzou com um outro grupo de soldados romanos. E aí o que ele pensou nessa hora? Eu vou cumprimentar, é lógico. E ele passou e falou, salve valorosos tribunos de César. Só que esse grupo de soldados não gostou muito de ser cumprimentado. E falou, vem aqui. E adivinha o que fizeram com ele? Bateram nele. Só para vocês verem como que era a vida dos judeus lá em Corinto. E nesse dia, o chefe, Licínio Minúcio, lançou um edital que todo mundo que se considerava perseguido, prejudicado de alguma forma, comparecesse ao palácio provincial no dia seguinte, ao meio-dia. No dia seguinte. Então, naquela noite, ele conversou com o filho Gesiel, conversou com a filha Abigail, contou tudo isso. E Gesiel falou, pai, não vai lá. Não vai lá que é uma cilada. Mas Jochadeb teimou. E ao meio-dia do outro dia, estava lá. Os romanos então perguntaram, você se considera prejudicado? Sim. E aí ele contou toda a história. E aí os romanos, e o que você tem? E aí ele respondeu, eu tenho uma casinha humilde. E os romanos disseram para ele, então você tem 3 dias para sair da tua casa. A partir de agora, aquela casa não é tua mais. E aí, logicamente, ele fez o quê? Reclamou. Mas por ele ter reclamado, o que os romanos fizeram com ele? Bateram nele. Exatamente. Imagine como é que esse homem voltou para casa. Revoltadíssimo. Tanto que no caminho, indo para sua casinha, ele ateou fogo nas terras vizinhas, pertencentes a Licínio Minúcio. Incendiou a terra de Licínio Minúcio. E Jochadeb então foi para casa. E ficou esperando Gesiel chegar para contar tudo isso para ele. Estava ansioso que Gesiel chegasse. Só que nesse dia, Gesiel demorou muito para chegar. Por que ele demorou? Porque ele estava ajudando a apagar o incêndio. Que mal sabia ele que tinha sido provocado
pelo seu próprio pai. Bom, daí Gesiel chegou. E Gesiel contou para o filho que eles tinham perdido a casa. Se vocês fossem o filho, o que vocês falariam para o pai de vocês neste momento? Lembrando que vocês tinham alertado no dia anterior, não vai, é uma cilada. O que vocês diriam? A coisa mais comum seria, eu falei para não ir. E o que vocês acham que Gesiel falou? Gente, eu vou ler para vocês começarem a entender quem era Gesiel. Ele disse, meu pai, por que vos atemorizardes? Por que sentir medo? Deus nunca é avaro de misericórdia. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar-se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Simplesmente ele disse isso para o pai dele. Aí o pai dele entendeu e falou, mas tem mais uma coisa que eu quero contar para você. Sabe esse incêndio que você estava apagando? Fui eu que incendiei aquele local ali. E aí sabe o que Gesiel falou para o pai? Meu pai, por que levantastes o braço vingador? Nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora em face do que nos advirá em represálias. Quando eu dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. O que esse cara aí está ajudando a apagar o fogo? O pai dele que incendiou? A esta hora, o Minúcio já terá regressado dos serviços da corte provincial. Nós todos sabemos o que acontece com quem desrespeita as determinações. Então imagine, a coisa ia piorar. Ia ficar pior ainda. E nisso um soldado bate na porta. Toda a família é presa. Jochadebe é preso, Gesiel é preso, Abigail é presa. E nisso, Abigail pergunta para o irmão, Gesiel, meu irmão, você está agastado com a atitude do nosso pai? E aí Gesiel responde para ela, minha irmã Abigail, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo, Deus não nos mandaria. Isso o que é? Lembra quando eu falei que Gesiel, que Estevão tinha uma mente aberta? O que é isso? Quando nós enfrentamos dificuldade em nossas vidas, o que nós pensamos? Isso tudo aqui significa resignação. Jesus ensina para a gente, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E Gesiel era brando e era pacífico. E isso, ser brando e ser pacífico, é sinal de inteligência. De inteligência. Por quê? Porque quando a gente é revoltado, nós nos concentramos na dor. E aí a gente sofre. E é um sofrimento que tem proveito, sim ou não? Não. É um sofrimento em vão, sem proveito nenhum. E quando a gente se concentra na lição, a gente evolui. Aí entramos naquela questão do bem sofrer. Nós aprendemos com as coisas que nos acontecem. E nós, no nosso dia a dia, quando nós enfrentamos dificuldades, nós nos concentramos no problema, na dor, ou nos concentramos na lição? Aprendamos com Gesiel.
Olha o legado que ele está deixando para a gente. Gesiel sabia que todo o fardo que a gente está carregando, nós temos condições de suportar. Senão Deus não nos mandaria. Repetindo o que está escrito lá em Paulo e Estevão. E a gente só fica dessa maneira aqui, ó, de cabeça baixa, quando a gente se entrega. Porque se a gente não se entregar, a gente carrega esse fardo firme, peito estufado e cabeça para cima. Nós precisamos ter a noção que, quando um bebê ele vai tomar uma vacina, ele entende o porquê daquela vacina? Não faz ideia. E quando ele toma aquela picadinha, ele chora. Ele sofre na hora. Mas os benefícios valem a pena? Lógico que vale. Mais tarde, quando esse bebê for um adulto maduro, ele vai perceber que aquela picadinha não foi nada frente a todos os benefícios que ele colheu. Assim como, mais tarde, quando nós formos espíritos maduros, nós perceberemos que as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje não são nada. Frente a todas as lições, a tudo que nós podemos crescer com isso. Só que Gesiel já era maduro, não era? Então ele percebia que aquela picadinha não era nada. Perder a casa não é nada. Eles podiam continuar ali juntos, unidos, e construir uma outra casa em algum outro lugar. É como quando a gente é adulto e vai tomar uma vacina. A gente não sofre. Entende, compreende. Deus escreve certo por linhas certas. Precisamos corrigir o ditado. Não é por linhas tortas, é por linhas certas. Mas somos nós que não compreendemos. E aí uma oração que todo mundo aqui faz muito é essa do Pai Nosso. Em que nessa oração se destaca uma frasezinha aqui, ó. Seja feita a vossa vontade. E é engraçado que quando a gente vai fazer essa oração, a gente vem firme nela. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Dá até aquela murchada na hora. Porque no fundo a gente queria falar o quê? Seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Só que nós precisamos aprender com Gesiel resignação. Lembrando que isso é importante. Resignação não é aceitar tudo passivamente. Resignação é aceitar e agir. Aceitar e agir. E o que resume essa questão para a gente é uma frase de Reinhold Niebuhr, que diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então aprendamos com Gesiel serenidade, coragem e sabedoria. Qual que foi o resultado da prisão? Não houve interrogatório, não houve nada. Já começaram a fazer o que com o Jochadeb? Bater nele, exatamente. Começaram a bater no Jochadeb. Só que o Gesiel, vendo o pai apanhar, o que o Gesiel foi fazer? Não foi meu pai, fui eu que ateei fogo. E o Licínio Minúcio, que estava lá, falou o quê? Então é o seguinte, o teu pai vai apanhar pelo que ele foi visto fazendo. E você vai apanhar pelo que você está confessando agora. E os dois começaram a apanhar. Só que o Jochadeb apanhou até morrer. E o Gesiel apanhou, só que
ele virou escravo e iria trabalhar nas galeras romanas, navios. Ia ser escravo no navio. E Abigail foi solta. Abigail estava livre. Ela saiu de Corinto com um casal de amigos, Zacarias e Ruth, um casal mais velho, que passou a ter ela como filha. Ela saiu de Corinto e foi morar em Jope. Mas deixemos Abigail de lado agora. Vamos seguir aqui com Gesiel trabalhando na galera romana. O nome do chefe do navio, do feitor do navio, era Lisipo. E o Lisipo estava acostumado a receber como escravo apenas pessoas sem escrúpulo nenhum. E de repente, ali na mão do Lisipo, tinha um escravo educado, inteligente, gentil, esforçado, fazia tudo que o Lisipo pedia. Fazia até antes que o Lisipo pedisse. Lisipo até estranhou. E numa das viagens dessa galera romana, quem viaja nela é um jovem político romano chamado Sérgio Paulo. Estava viajando em atividade política. Só que esse Sérgio Paulo, ele fica doente. O médico do navio tenta ali fazer alguma coisa, mas não tem mais o que ele podia fazer. E todo mundo com medo de chegar perto de Sérgio Paulo e ser contagiado pela sua moléstia, pela sua doença. Então, Lisipo tinha que designar um escravo educado, gentil, esforçado, para poder cuidar de Sérgio Paulo. Adivinha quem que ele escolheu? Gesiel. E Gesiel cuidou do doente como se fosse um familiar. Fez de tudo por Sérgio Paulo. E não é que Sérgio Paulo ficou bom? Se curou da moléstia? Só que quem ficou doente? Gesiel. Gesiel contraiu a doença do Sérgio Paulo. E o que faz com o escravo doente? Que está no navio? Joga no mar. Quanto antes. Porque dizem eles, é melhor contaminar peixe do que contaminar a tripulação. Só que nem Lisipo, nem Sérgio Paulo iam deixar Gesiel ser jogado no mar. Então eles combinaram. É o seguinte, vamos colocar aqui na ficha do Gesiel que a gente jogou ele no mar. Isso para justificar lá para Licínio Minúcio. Mas na realidade a gente vai fazer o quê? Vamos deixar ele em terra. E Gesiel que deu um jeito de se cuidar. Sérgio Paulo, muito rico, deu algum dinheiro para ele. E deu roupas antigas, lógico. Não ia poder dar roupas novas porque ia dar muito na cara. E falou para Gesiel, Gesiel, você vai começar uma vida nova. Você vai ter que mudar de nome. E essa foi a recomendação. Eles deixaram, então, Gesiel em terra firme. Só que Gesiel estava muito fraco. Tanto que ele andou um pouquinho e desmaiou ali no mato perto das águas. Sabe como é que ele acordou? Sendo roubado por um ladrão. O ladrão estava pegando tudo que ele tinha ganho de dinheiro, que ele ia poder se manter. Só que Gesiel estava muito fraco para poder fazer qualquer coisa. E aí, justamente para o ladrão que ele pergunta, ladrão, só que ele não fala assim, tá? Ladrão, aonde que eu consigo achar um albergue? O ladrão meio que relutou, titubeou para responder, mas aí ele indica. E sabe o que ele indica? A casa do caminho. Sabe quem trabalhava na casa do caminho? Aqueles, Pedro, aqueles que eram discípulos de Jesus. Jesus que tinha sido crucificado pouco tempo antes. Então estava na hora, até arrepia nessa hora de falar, estava na hora de Gesiel conhecer quem? Jesus. Ele que já era uma pessoa boa, já era.
agora ele ia ficar sabendo de Jesus. Quem que recebe Gesiel na casa do caminho? Pedro e Tiago, irmão de Levi. Quando ele entrou na casa do caminho, tinham 49 acamados. E Gesiel ficou 2 semanas lá acamado também, sendo cuidado. Em 2 semanas ele ficou bom. E estando bom, ele pensou o quê? Agora eu vou ficar aqui e vou trabalhar. E vou ajudar. E ele virou como se fosse um filho do coração de Pedro. Ficaram amicíssimos e conversavam muito. E Gesiel estudava muito antigamente o Antigo Testamento. Tanto que ele conversava com Pedro. Ele falava assim para Pedro: a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. E Pedro falou para Gesiel: você não sabe que o Messias já veio? E Gesiel na hora parou. E Pedro começou a falar de Jesus. Pedro foi buscar as anotações de Mateus. Gesiel, que só conhecia o Antigo Testamento, ele ia começar a ter acesso agora ao Novo. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, diz para a gente que Gesiel devorou aqueles manuscritos e leu em lágrimas o Sermão da Montanha. Porque encaixou. Gesiel concordava com tudo aquilo, ele vivia já tudo aquilo. E, aliás, quem deu o nome de Estevão para Gesiel foi Pedro. Foi Pedro que sugeriu o nome de Estevão, justamente para que Gesiel não se esquecesse de suas origens gregas lá em Corinto. Estevão é um nome grego. Gesiel começa a trabalhar ali, ele cuida dos doentes, ele dá sopa, distribui sopa, ele começa a pregar o evangelho e começa, inclusive, a operar milagres. Estevão, agora, vou começar a falar Estevão agora, ok? Se acostume. Estevão começa a ficar famoso na região. E o pessoal vinha lá para ver as pregações de Estevão. Vamos deixar agora Estevão de lado um pouquinho e vamos lá para Jope. Lembra de Abigail? Começou a namorar um tal de Saulo de Tarso. Um doutor da lei, que tudo que ele queria era uma vaga no Sinédrio. Sabe o que é o Sinédrio? É um tribunal em Jerusalém que julgava todas as questões da época, criminais, administrativas, políticas, religiosas. Era o STF. Era o Supremo Tribunal Federal da época. Só que era mais forte que o STF, mais forte, porque pegava inclusive as questões religiosas, que para aquele povo judeu, as questões religiosas eram muito fortes. Tanto que eles matavam em nome das questões religiosas. E Saulo, esse doutor da lei, começou a namorar Abigail. E num dia ele chegou lá a passear, visitar a namoradinha, e ele perguntou a Abigail: por que você está triste? Eu estou com saudades do meu irmão, Gesiel. E ela fala para Saulo, porque ele sabia que Saulo era uma autoridade. Saulo era um homem muito importante naquela sociedade. Então ela diz: se Gesiel ainda estiver preso, prometes-me teu auxílio em seu favor? E Saulo responde para ela: farei de tudo por Gesiel. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso esteja ainda vivo. Quem já leu o livro sabe o que ele vai fazer com Gesiel depois.
Mas olha o que ele promete para a noiva, para a namoradinha, quase noiva. Voltamos para Jerusalém, porque Saulo era um doutor da lei. E ele ouviu falar das pregações de Estevão. Estevão estava sendo muito comentado na época. E Saulo, como doutor da lei, ficou de lá dar uma olhada. Deixa eu lá ver o que está acontecendo, ver se está falando tudo certinho. E Saulo vai na casa do caminho. Chegando lá, é uma surpresa para todo mundo. Pedro, ali não sabe o que fazer. Pega o banco mais confortável que tem e coloca Saulo de Tarso. Porque ele era uma autoridade. E aí Estevão começa a falar. Um discurso lindíssimo de Estevão. Lindíssimo. Só que Saulo interrompe e diz assim: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E aí, calmamente, Estevão diz: ainda bem que ele foi carpinteiro, porque assim a humanidade jamais ficará sem abrigo. E começou um debate entre ambos. Saulo já estava irritado, já estava encolerizado, só de ser questionado. Porque Saulo era muito orgulhoso. Só que Saulo vai ficar mais irritado ainda, sabe por quê? Porque quem vai ganhar o debate é Estevão. Emmanuel, no livro, diz assim, ó, Saulo queria esfrangalhar Estevão ali mesmo. Só que ele, como doutor da lei, não podia. Tinha que ser com todo o procedimento. Então ele faz uma ameaça para Estevão e diz: recorrerei ao sinédrio para vos julgar e punir. O sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E Estevão responde: amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor a Jesus Cristo. E esse era Estevão. E o sinédrio chama Estevão, então, para se defender. Estevão fala muito bem. Só que falando ali em nome de Jesus. Falando bem de Jesus. Olha a cara aqui, ó, do pessoal do sinédrio. Todo mundo querendo esfrangalhar Estevão. O mestre de Saulo se chamava Gamaliel. Era um mestre muito bom, que tentou de todas as maneiras dissuadir Saulo da ideia da sentença de morte para Estevão. Mas Gamaliel não conseguiu. E Saulo conseguiu que Estevão fosse condenado à morte numa cerimônia pública, em que Abigail é convidada a ver. Ou seja, Abigail ia reencontrar seu irmão. Abigail só aceitou ir nessa cerimônia pública em que iam matar um homem para não desagradar o seu noivo. Só por isso. Só que ela não tinha chego ainda. E começa o apedrejamento. Sabe o que os mais exaltados falavam? Não joga pedra na cabeça, não joga pedra na cabeça. Somente para prolongar o espetáculo. Porque se eles jogam pedra na cabeça, matava rápido e pronto, acabou. Então eles queriam fazer o quê? Judiar. Judiar. E estavam lá. Estevão recebendo pedrada atrás de pedrada. E ele tem uma visão. Ele começa a ver emissários de Jesus se aproximando. E ele viu também uma pessoa ali se aproximando, que conforme as características, conforme a descrição que Pedro tinha lhe dado, ele tinha certeza, aquele ali é Jesus vindo.
E Jesus olhava para Saulo com aquele olhar de lamentação. E nesse instante, sabe o que Estevão sentiu por Saulo? A amizade. Ele pensou assim: Saulo não conhece Jesus. Eu conheço. E sentiu amizade por Saulo. Nisso, Abigail chegou. E ela viu o seu irmão lá. E ela deu um berro, deu um grito. E aí ela chamou Saulo. Saulo, vem aqui. Para o apedrejamento. Meu irmão Gesiel está morrendo ali. Deixa eu conversar com o moribundo. Saulo achou que ela estava muito enganada, muito equivocada. Não podia ser, imagine que coincidência seria essa. Mas para não desagradar a noiva, ele concordou e ordenou que todo mundo parasse o apedrejamento. E o pessoal falou: não, mas ele não morreu, Saulo. E Saulo respondeu: não, deixa comigo. Eu vou levar ele lá dentro e vou arrancar a sua confissão de arrependimento nas suas últimas palavras. Deixa comigo. Então eles entraram num gabinete que tinha ali próximo. Saulo ordenou que todos os auxiliares se retirassem. E ficou ali apenas Estevão, Abigail e Saulo. Nisso, Estevão murmurou: Abigail, o mundo de Saulo caiu. Ele não podia acreditar em tamanha coincidência. O irmão da sua amada era o seu maior inimigo. E aí, Abigail diz para Estevão: Estevão, quer dizer, Gesiel, por que todo mundo está te chamando de Estevão? E quem que é esse Jesus? Estevão responde: minha irmã, eu sei que eu vou morrer hoje. E da onde eu estiver, eu vou cuidar de você. Mas me conte, com quem que eu vou te deixar? E a Abigail só apontou para Saulo. É com ele. E é nesse instante que é proferida uma das frases mais bonitas ditas em toda a história da humanidade. Estevão diz assim: minha irmã, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, eu tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Seja para ele companheira amorosa e fiel. Imagine, Saulo está ali matando Estevão. E Estevão diz isso. Ame esse homem, seja para ele companheira amorosa e fiel. O que significa isso? Estevão, ele não enxergava Saulo. Ele enxergava quem já? Estevão enxergava Paulo. E isso me lembra uma outra coisa. Na obra 2000 anos, também de Emmanuel, Jesus tem encontro com Públio Lentulus. Jesus não via Públio Lentulus. Jesus já via quem? Jesus já via Emmanuel. Então, tanto Estevão como Jesus, eles não conseguiam odiar ninguém, porque eles não conseguiam ver o mal. Para Estevão, para Jesus, o mal não existe.
É uma questão de formas de ver. Para Estevão, para Jesus, não existe maldade. O que existe? Ignorância. Para Estevão, para Jesus, não existe doença. Existe o quê? Expurgo. Existe vida. Para Estevão, para Jesus, não existe treva. Existe livre-arbítrio. Existe aprendizado. Então, tudo é uma questão de ter a visão mais abrangente. O mal do mundo é relativo. Depende como nós enxergamos as coisas. Hoje, nós conseguimos sentir raiva de alguém? Conseguimos sentir ódio? Se sim, a gente precisa mudar as lentes que nós usamos. Jesus ensina para a gente: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Vem de duas palavras, miséria mais córdia. É compaixão da miséria da outra pessoa. Compaixão da miséria da outra pessoa. Que tipo de miséria? É só essa aqui? Não. Não é só da miséria material, mas também compaixão da miséria espiritual, da miséria moral. Sabe aquelas pessoas ruins, más, cruéis? A gente não deve sentir raiva, ódio por elas. Nós devemos sentir o quê? Misericórdia. Indulgência com imperfeição alheia. Porque imagine as pessoas que nós temos contato no dia a dia. As pessoas que formam nossa família, as pessoas que trabalham conosco, respondam sim ou não. Essas pessoas são anjos? Não. Então essas pessoas que convivem conosco têm muitos defeitos. E se a gente ficar com raiva e com ódio dessas pessoas devido aos defeitos que elas possuem, quem que vai sofrer? Quem que vai sofrer? Então, sob esse prisma, não sentir raiva, não sentir ódio e sentir misericórdia é sinal de inteligência. Para a gente sofrer menos. Para a gente não sofrer. Ali naquele momento, Estevão desencarna. E Saulo desfaz o noivado. Imagine para Abigail, ela acabou de ver o irmão morrer. Aí o noivo dela chega e diz: ó, acabou entre nós. Não tem condições da gente ficar junto. Vá para lá que eu vou para cá. Imagine o baque para essa mulher. Enfim, os dois se separam. 8 meses depois, Saulo se arrepende e vai atrás de Abigail. Só que ele encontra ela às vésperas da morte dela. Abigail desencarna. Saulo vai para Damasco. Na estrada de Damasco, ele vê Jesus. E aí vai. Aonde que está toda essa história? Leiam Paulo e Estevão. Eu vou parar de contar a história agora. E vou fechar a palestra com alguns outros ensinamentos que Estevão deixa para a gente. Estevão é forte ou é fraco? Muito forte. Estevão é manso. Hoje, no nosso mundo de valores invertidos, nesse mundo de ilusão, o manso é visto como forte ou fraco? Fraco. Mas no mundo real, o manso é forte. E o nervosinho e o agressivo, nesse mundo de valores invertidos, é visto como fraco ou forte? O fortão.
Mas no mundo real, o revoltadinho é visto como ele é fraco. Porque ele não consegue se controlar. Ele não controla nem a si mesmo. Gente, nós agimos mais por instinto, razão ou sentimento? Basicamente, quem age por instinto, reage. Reage. O comportamento da pessoa que age por instinto depende. Se as pessoas tratam essa pessoa mal, sai de perto. Porque ela vai reagir à altura. Depois, vem a pessoa que age sob a razão. Sabe qual que é a diferença da pessoa que age sob o instinto e sob a razão? Quem age sob o instinto, age sem pensar. Quem age sob a razão, antes de agir, ela faz o quê? Pensa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente começasse a pensar antes de agir, nós não enfrentaríamos muitas das dificuldades que nós enfrentamos hoje na nossa vida. Muitas das dificuldades nós evitaríamos. Então a pessoa que age pela razão, ela pensa. E ela pensa o quê? Ela pensa qual que é a consequência do meu ato. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência, seja bom, seja ruim. Então a pessoa que age sob a razão, ela pensa qual que é a consequência. Se for uma consequência muito ruim, ela vai fazer? Não. E se ela perceber que a consequência é boa, ela vai fazer? Naturalmente, sim. E qual que é a diferença da pessoa que age pela razão e a pessoa que age pelo sentimento? Eu vou dar uma pista para vocês. A pessoa que age pela razão, o verbo dela é eu devo. A pessoa que age pelo sentimento, o verbo dela é eu quero. Ou seja, vamos colocar lá uma questão, perdoar o próximo. A pessoa que pensa eu devo perdoar, ela ainda está na razão. Se ela pensa eu quero perdoar, ela já está no sentimento. Ou seja, para a pessoa que age pelo sentimento, é tudo natural, é espontâneo, é fácil. Para a pessoa que é pela razão, exige um esforço maior, exige uma disciplina. Gesiel, Estevão, estava onde aqui? Ele já estava no sentimento, porque para ele era tudo muito natural. E esse é o amor puro, sem interesse nenhum. Porque não importa o que as pessoas lhe fizessem, não importa o mal que lhe fizessem, ele amava. Ele amava. Eu vou contar para vocês uma história agora em primeira pessoa, mas não sou eu, tá? Certo dia, eu e um amigo, a gente foi à banca de jornal e revistas. Eu cumprimentei amavelmente o jornaleiro. E como retorno, recebi um tratamento rude e grosseiro. E quantas vezes a gente não trata bem os outros e os outros nos tratam mal? Acontece, não acontece? O que a gente faz daí? Pegando a revista que foi atirada na minha direção, sorri. E desejei ao jornaleiro um bom final de semana. E aí, quando eu e meu amigo, a gente descia pela rua, o meu amigo me pergunta, esse jornaleiro, ele sempre lhe trata assim? Eu respondi, sim. Toda semana que eu venho aqui, ele me trata dessa maneira. E você é sempre tão educado, atencioso com ele? Sim, sou. Olha a pergunta que meu amigo me fez agora. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão ruim com você? Seja ruim com ele também, para ele
aprender. Vou repetir, para ele aprender. Não tem gente que fala assim? Olha a resposta agora. Porque não quero que ele decida como eu devo agir. E quando uma pessoa trata a gente mal, e a gente trata mal ela, quem que está decidindo como eu devo agir? Entenderam? O nome disso é instinto. Chico Xavier diz pra gente: eu aceito o mundo e os homens como eles são. E eu continuo sendo eu mesmo. Eu não mudo pelo jeito de ser dos homens. Eu não mudo pelo jeito que está o mundo. Eu continuo sendo eu mesmo. Ou seja, a nossa vida não pode ser baseada no externo. A gente sofre muito na nossa vida porque a nossa vida é baseada no externo. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A responsabilidade pelo nosso ato. Quem está agindo sou eu. Então caprichemos no nosso ato. Devemos assumir a responsabilidade na nossa vida. A nossa vida quem controla sou eu. Não são as outras pessoas que me fazem reagir. Assumamos a responsabilidade sobre a nossa felicidade. Nem isso a gente quer assumir. Tudo a gente terceiriza. O nome disso é terceirizar. O meu comportamento depende dos outros. A minha vida depende dos outros. A minha felicidade depende dos outros. Assumamos a responsabilidade. Até porque, queiramos nós ou não, nós somos os responsáveis de qualquer maneira. Terceirizando ou não, é a gente que está assinando. E aí como é que fica a questão de amar os inimigos? Porque Jesus ensina para a gente. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Gente, amar pessoas que a gente gosta é muito fácil. Amar pessoas boas com a gente é muito fácil, porque obedece apenas ao princípio de reciprocidade. A pessoa que ainda age pelo instinto é capaz de amar quem ela gosta. Princípio de reciprocidade. Olha o que eu vou falar agora para vocês. Amar os inimigos exige que nós tenhamos vencido o instinto. Exige. No mínimo, nós precisamos estar agindo pela razão. Vamos supor, hoje eu estou agindo pelo instinto. Eu consigo passar direto para a fase do sentimento? Sim ou não? Não. É tudo passo a passo. E tem uma frase de Emmanuel que corrobora com tudo isso aí. Vocês lembram qual que é o verbo da razão? Eu devo. Vocês lembram qual que é o verbo do sentimento? Eu quero. A frase de Emmanuel é: a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro vem a disciplina, depois a espontaneidade. A disciplina está onde aqui? Na razão, está no eu devo. A espontaneidade está onde? No sentimento, está no eu quero. Então, se eu me comporto bem, esse comportamento vai gerar o sentimento. Tinha uma nora que só queria uma coisa, sabe o quê? Matar a sogra.
Só isso. Só que ela queria fazer isso de uma maneira que ninguém confiasse que foi ela. Então ela vai num sábio, explica toda a situação, e o sábio diz, então é o seguinte, você vai pegar esse líquido, tudo que a tua sogra for beber, antes você vai lá escondido e coloca uma gota. E ao mesmo tempo, você vai começar a se comportar bem diante dela. Aí ninguém vai desconfiar de você. Em 1 ano, tua sogra morre. 1 ano? 1 ano. Ela achou muito, mas tudo bem. E começou. A sogra ia beber chá, uma gotinha. Ia beber suco, uma gotinha. E começou a se comportar bem diante da sogra. Se comportar bem, se comportar bem. Não passou muito tempo, a sogra virou a melhor amiga dela. Imagine, ela queria matar, agora virou a melhor amiga. E ela voltou correndo no sábio. Eu não quero mais matar minha sogra, virou minha melhor amiga. Só que no começo eu estava pingando aquele líquido. O que vai poder acontecer agora? Quais são os efeitos? E o sábio, não se preocupe. Aquele líquido era água. Então você não vai matar a tua sogra. Mas eu sabia que a solução dos teus problemas estava no teu comportamento. Ajustando o comportamento, você ajusta o sentimento. Pergunto para vocês, o que está à mercê da vontade de vocês? Comportamento ou sentimento? Diretamente é o comportamento. Se vocês quiserem se comportar de tal maneira, vocês conseguem. E o que está à mercê da vontade de vocês indiretamente? Aí é o sentimento. É se comportar bem, se comportar bem, se comportar bem. Quantas vezes? 3? Por 1 semana, 1 mês? Não, por muito tempo. Por muito tempo. Aí o comportamento vai gerar o sentimento. Para a gente agora finalizar. A reconciliação tem que partir de quem? Gente, todos nós nos acertaremos. Pensem aquelas pessoas que vocês têm mais dificuldade de convivência. Pensem. Todos nós nos acertaremos. Todos nós. O ideal é que a reconciliação parta dos 2. Mas caso a reconciliação não parta dos 2, ela vai ter que partir do mais evoluído dos 2. Percebem? Já imaginaram se Estevão, depois de sofrer tanto na mão de Saulo, ficasse magoadinho? Não, eu não quero saber de você, Saulo. Você me feriu, você me machucou, me dê um tempo. Vou lembrar, todos nós nos acertaremos. Saulo ia se acertar com Estevão. Só que esse caminho pode ser longo ou ele pode ser curto. Divaldo diz pra gente, os homens elegem a estrada breve ou a longa para chegar à meta que os aguarda. E a gente está escolhendo qual? A longa ou a curta? Se nós tivermos inteligência, nós vamos escolher qual? A curta. Mas se a gente gostar de sofrer, a gente escolhe qual? Daí é a longa. Leiam Paulo e Estevão. Mais do que ler, peguem esses ensinamentos e agora que nós possamos começar a aplicar isso na nossa vida.